ter uma tarde aqui para trocar. Temos mães, psicólogas, pais, pessoal que entende tudo do setor de papelaria. Mas a ideia é a gente ouvir um pouquinho de vocês, trocar, falar um pouco sobre a importância da escrita aí nessa era digital e agradecer a Animativa que nos proporcionou esse momento. Então, passar a palavra para o Rodrigo para ele se apresentar e a gente começa aqui a nossa conversa. Boa tarde, tudo bem? Pessoal, eu sou o Rodrigo, sou da área de comunicação da Animativa. Todo mundo sabe que nós estamos no maior período para todo mundo aqui, que é o Volta às Aulas, momento super importante, momento de trocar ideias. E aí a gente pensando em várias coisas, o que a gente poderia fazer, nada como juntar a questão de tecnologia, o digital e o nosso universo de cadernos. E aí junto, pensando no que a gente poderia convidar, pensamos muito em juntar a Lu, que é uma pessoa também com excelente know-how nesse segmento escolar, atua com a gente diariamente na construção do nosso maior evento da América Latina. E também temos o Rafa, pedagogo, professor, também está no dia a dia das escolas. Então, assim, eu acho que vamos juntar, vamos trocar ideias. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Passa a bola para você. Obrigado, gente. Vou começar me apresentando. Meu nome é Rafael Belli. Eu sou professor universitário atualmente. Trabalho na formação de professores, dou aula no curso de pedagogia já há 12 anos. Mas eu estou na educação há quase 22 anos, porque antes disso eu era intérprete de Libras. Comecei como intérprete de Libras há muito tempo atrás. Eu sei, não parece, eu tenho essa cara mesmo, mas essa cara de acabada é porque eu sou professor. Tô brincando. E a minha formação é em pedagogia, foi meu primeiro curso, minha primeira graduação em pedagogia. Hoje eu já concluí minha terceira graduação. A gente, quando começa a estudar, não para. Mas a minha última graduação agora é em psicologia, sou mestre em educação, psicopedagogo. Então, e atualmente influencer, trabalho como criador de conteúdo nas redes sociais, eu falo sobre vida universitária. Na verdade, eu tô lá mais para zoar os cursos do que para falar de vida universitária. Esse é o meu objetivo, trazer um pouco de humor para essa vida aí. E aí a Animativa me fez esse convite que eu acho que ocorre porque eu sou quase um estoque deles, de tanto caderno da Animativa que eu tenho. E vocês não têm noção, cada vez que eu faço qualquer coisa para a Animativa, são caminhões de cadernos que aparecem em casa e você pergunta, o que você faz com esses cadernos? Nada. Porque cadernos bonitos a gente não usa, a gente deixa eles ali expostos, né? Daqui a pouco vocês vão ter essa experiência, vocês vão pegar um caderno maravilhoso, tá? E aí a Animativa me fez esse convite para falar com vocês, a gente discutiu um pouco sobre esse digital e essa questão educacional. A gente está vivendo aí uma grande mudança no paradoxo educacional com a saída dos celulares da sala de aula, né? Alguns alunos estão passando por momentos terríveis na vida deles, que é ter contato social. Eles acham isso, descobriram que tem pessoas que sentam ao lado deles, né? E aí a gente está tentando compreender como isso vai impactar diretamente, tanto a escola, né, o ambiente educacional, quanto todo o mercado que gira em torno disso. Isso que é interessante. Então eu preparei algumas conversas aqui, alguns dados, e aqui é uma roda de conversa. Eu queria muito que vocês pudessem dialogar, então tem algumas questões que são perguntas reflexivas e não são retóricas. É importante que vocês falem, dialoguem, coloquem o posicionamento de vocês. Às vezes o posicionamento de vocês vai um pouco contra o meu olhar, ou a gente pode até concordar aqui, e esse é o interessante, né? Que no final desse bate-papo nós possamos aí construir algo diferente, entender um pouco melhor como funciona, né? E como essa educação está girando e está indo agora, né? Lembrando que daqui a um pouquinho a gente tem Escolar aí, é o maior evento de papelaria que tem aqui no Brasil. Eu sou muito modesto a falar sobre a Escolar. Eu fui 2 anos seguidos, e eu saio de lá muito mais maravilhado quando eu entro, porque minha vontade é entrar com um carrinho e sair lotado de coisas ali. Então a gente vai aí meio que dialogar, certo? Tudo bem? Sim. Então tá ótimo. Então, eu quero começar perguntando para vocês, quantos de vocês responderam caderno de pergunta nos anos 90 na escola?
Sabe aquele caderno? Não é maravilhoso a gente escrever? Você levaria quem para uma ilha deserta? Você quer que a pessoa responda a você, você lê e não tem seu nome ali? Você fala, cara, por que isso, né? Ou, melhor ainda, quem não colecionou papel de carta? Aquele grande, médio, pequeno, que a gente coloca numa pasta portfólio e que ninguém nunca escreveu naquilo. Por quê? Porque você não usa, você guarda aquilo. Né? Hoje é relíquia. Pesava quanto a pasta? Não é? A gente sabia o poder aquisitivo da pessoa pelo tamanho da pasta portfólio que ela tinha. Né? E era uma troca daqueles papéis de cartas no intervalo. As pessoas ficavam trocando. Nossa, você colecionava? Não, eu sou o filho mais novo com 2 irmãs. Então eu vivi, claro, caneta de cheirinho, então, amor, aquilo era uma conquista pra gente. E aí a gente vai percebendo, né? Eu hoje como professor, quando eu chego na sala de aula e eu olho para as alunas e a gente discute isso, boa parte dos meus alunos hoje são dos anos 2000 e eles não têm noção do que é um caderno de pergunta. Elas não sabem mais o que é isso. Se perdeu em algum momento essa capacidade de socializar por meio de folhas. Né? Agora está voltando por conta do bloqueio do celular. Os alunos estão criando estratégias para mandar bilhetinhos. Né? E quanto você já não passou de bilhetinho, né, ali? Então, essa é a nossa maior ideia e dificuldade, talvez, na educação, e aí eu vou falar como professor, de trazer esse aluno para o manual. Porque o cara é digital. Ele nasceu assim, né? Ele nasceu nessa era. Diferente de mim, de vocês, que a gente nasceu no analógico, né? Aprendemos a ver a hora nos ponteiros. E hoje, os alunos precisam do relógio digital porque eles não sabem. Né? Ou até colocam os relógios smarts, mas colocando o ponteirinho ali. Então, até o que era analógico está se transformando num digital. Então, eu preparei aqui 2 perguntas iniciais para a gente começar a dialogar, né? Como vocês acham que a escrita mudou com a chegada do mundo digital e o que perdemos ou ganhamos com isso? Não é meu pai. Eu posso começar? Fica à vontade. Oi, gente, só me apresentar um pouco para quem não me conhece. Meu nome é Luciana, eu sou head de produto da Francal. A Francal é a promotora da Escolar, que é a maior feira de papelaria das Américas, e Animativa e outras marcas expõem lá os produtos de papelaria. E a Escolar sempre faz um trabalho junto com os nossos expositores no incentivo à leitura e à escrita, né? Porque o mercado vive disso e a gente sabe o quão é importante, independente de ser negócio, né? A gente sabe que o desenvolvimento das crianças começa ali, né? Na alfabetização, no aprender a escrever, a letra cursiva, que quase mais ninguém aprende, né? Então, a Escolar está sempre olhando o mercado e se juntando aos expositores, como esse convite aí da Animativa, para estar aqui falando sobre esse desenvolvimento e esse trabalho aí de incentivar, né, a escrita e a leitura. Agora, na pergunta que o Rafa fez, a escrita mudou. O que eu acho, né? Eu acredito, e eu falo até por mim mesmo, quando a gente começou a trabalhar com o computador, eu sou até um pouquinho mais velha que o Rafa, a gente parou de escrever no papel, né? E o que eu senti, eu guardava muito mais quando eu escrevia do que quando eu digitava, ou do que quando eu estava numa reunião e ouvia e depois eu ia digitar, ou fazer uma pauta, ou fazer uma ata, né? Então, assim, eu acho que eu acho que com o digital, o que perdeu a história da escrita é que ficou tudo muito rápido. É como se tudo fosse novidade, só que você já ouviu aquilo. Só que você não guardou, porque você não escreveu, ou porque você não memorizou aquilo. Então eu percebi comigo, que aí eu ainda ando com o meu caderno, que quando eu escrevo, quando eu estou numa reunião, quando eu estou fazendo um trabalho, quando eu quero desenvolver uma ideia, para mim escrever é melhor. O que eu fico pensando, as crianças que não escrevem hoje, elas acharam outro meio de desenvolver isso? A imaginação, ou o processo, porque eu ponho tópicos, aí depois eu destrincho um tópico, depois eu destrincho. Esse é o meu modo de trabalhar. E aí eu fico pensando, tá, quem não está acostumado a escrever, né? Essas jovens, né?
Que já estão só no notepad ali, no celular o tempo inteiro. Vamos fazer isso como? Qual vai ser como chama? O método deles, né, de desenvolver uma ideia, né? Isso para mim sempre fica na minha. Como tenho 2 filhos adolescentes, eu sempre fico falando, mas o dia que ele tiver que fazer sozinho, o dia que ele tiver que bolar uma ideia, né? Eu fico sempre pensando nisso. E o que perdemos, o que ganhamos? Eu acho que os dois vão viver juntos, né? A tecnologia não vai acabar e o papel e a caneta não vão acabar, né? Então a gente vai achar um meio de todo mundo estar junto. Mas o que eu estava até conversando com o Rafa e com o Rodrigo é que assim, a alfabetização vai ter sempre que começar num papel e uma caneta. Não tem outro jeito, né? A gente não vai poder não ensinar as crianças a escreverem, porque o mundo está tão louco, se tiver um apagão, a gente vai ter que voltar a escrever. As pessoas têm que aprender. A gente não pode falar, está tudo no computador. A gente, hoje, no mundo corporativo, se acaba a luz, fica todo mundo assim. Eu falei assim, gente, vamos fazer uma reunião aqui. Não, mas acabou o meu e-mail, não acesso no arquivo. Eu falei assim, vamos na cabeça, vamos no papel e na caneta. O mundo não pode parar porque acabou a energia. E se acontecer, né? Se o mundo der esse piripaque energético, a gente vai ter que saber. Então, eu acho que tem e além disso, né, tem várias, acho que coisas no cérebro que só são ativas quando a gente escreve. Porque a gente mesmo percebe, a gente que vive esse mundo meio analógico, meio tecnológico, quando a gente escreve, a gente até fala, desaprendi a escrever. Porque é um processo de todo dia estar escrevendo. Você fica muito tempo sem escrever, você fala, não sei mais escrever, as pessoas não conseguem nem ler o que você escreve. Então, eu acho que assim, a tecnologia está aí, ela não vai voltar, mas eu acho que a gente vai achar, e eu acho que a história dos celulares, não celulares na escola, a gente vai achar um meio termo. Eu acho que a tecnologia veio, deu aquele baque, mundo digital, a gente estava falando até, acabou o ano que começou a introduzir computadores na escola, na feira escolar todo mundo falava, vai acabar o papel, ninguém vai sair comprar caderno, corta para 10 anos depois, tá todo mundo aqui comprando caderno, comprando lápis e caneta. Então eu acho que a gente sempre vai ter que achar um caminho onde todo mundo trabalhe junto, né? Mas eu acho que tirar o celular da escola, incentivar a leitura, incentivar a escrita, faz parte do trabalho de todo mundo que está aqui, né? Todo mundo preocupado com a educação, desenvolvimento, né? O pensamento, porque querendo ou não, a gente está no celular, não é só o fato de escrever no celular, é o quanto de informação tem ali que tira o seu foco, né? Porque você pega o celular para escrever, você não vai escrever, uma notificação, chamou no WhatsApp, um negócio no LinkedIn, aí você já está ali fazendo 75 coisas e aquilo que você foi escrever, você já está em outro lugar. Então, na minha opinião, eu acho que a gente tem que achar um caminho do meio, né? Para que a gente adeque os dois, mas a história que o papel e a caneta vão acabar, eu acho que isso não existe, né? E eu acho que pós-pandemia, eu acho que os dados do mercado dizem isso, as pessoas resgataram o prazer de escrever, né? Eu acho que isso aconteceu, de estar em casa todo, eu não aguentava mais, eu acho que as pessoas cansaram, né? Que acharam um jeito de extravasar e a gente percebeu isso até no pós-pandemia na feira, né? Que foi uma das maiores feiras que a gente fez. É isso. Obrigado. E aí? E eu ando com a minha agenda para cima e para baixo. Se tem reunião, eu sou da época que tinha ata, pauta, que hoje você entra numa startup, eles não sabem o que é isso. Aí termina a reunião, todo mundo fica sem saber o que foi feito e o que não foi. Então, gente, existe uma coisa chamada pauta e uma coisa chamada ata. Então, uma é para orientar a reunião e outra é o resultado da reunião. E quando eu apresentei isso para a startup, eles falaram, uau, essa coisa de outro mundo. Você não é startup mais nova, o pessoal que nasceu em 2000, né? Que eu nem sabia que nascia gente em 2000. 2000 eu sou de 83. 2000 sendo gente, eu fui do milênio. Então. E eu acho que concordo com você. Quando a gente escreve, aprende mais. Então eu sei que eu fixo escrevendo. Eu só sei fazer as minhas coisas escrevendo. Eu não acho que realmente a tecnologia ela tem que ser usada onde ela pode ser usada, mas não substituir o que a gente
já sabia, né? A gente fazia trabalho na mão, tinha que escrever. Folha de papel ao maço, Senhor amado. Você errar, você tinha que escrever tudo de novo. Então eu concordo que tem que ter tem que trazer isso de volta, escrever, mas também não tem que deixar a tecnologia de lado, né? Tem que ser um balanço entre os dois. Eu acho que... Mas alguém, desculpa, eu não queria cortar, vai, eu esqueci de falar, mas o mundo ele só tende a avançar, esperamos, né? E não retroceder. O que a gente precisa talvez levantar na discussão, e é a proposta que eu vou fazer para vocês agora, algumas informações sobre o quanto essas crianças elas estão imersas, inseridas nesse mundo digital e que para alguns desses dados podem já ser conhecidos e eu espero que para outros nem tanto, mas são dados que para a gente, como educador, ou como pessoas que pensamos sobre educação, ou como pessoas que pensamos nesse mercado da educação, seja ele para ofertar um material, né, que seja de qualidade, a gente precisa compreender um pouco, né? Então, se vocês pararem para pensar que hoje 89% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos são usuários da internet, então a gente está dizendo aí que boa parte do mundo desses indivíduos gira no digital. Eles não vivem outra coisa que não seja no digital. Então tudo que está ali para eles é o mundo, é a realidade, há uma construção em cima disso, né? Se a gente for parar para pensar que 95% acesso à internet pelo próprio celular, então olha, a gente já tem aí um outro dado que é alarmante no sentido de que talvez esses pais não sabem o que essas crianças acessam, consomem, digerem dessas redes, né? É muito vago a gente acreditar que essa criança está lá procurando um conteúdo educacional, não que não exista, né? Se não existisse, Iberê não estava fazendo o sucesso que faz, né? Alguns outros canais que discutem educação não fazem o sucesso que fazem. Né? Mas a gente vai compreender que não é essa a prioridade de um adolescente quando pega o celular no meio de uma aula de história que ele não está mais aguentando ouvir e fala, espera um pouquinho que eu vou aqui dar uma pesquisada. Não, o cara está ali olhando o perfil de algum influenciador ou alguma coisa que passa aí, né? E 82% usam a internet para atividades escolares, enquanto 77% utilizam para redes sociais. E aí eu vou aqui fazer uma inferência sobre esse dado de 82%, que eu acredito que eles ainda utilizam alguma inteligência artificial para fazer o trabalho deles escolares. Né? Eu peguei meu filho fazendo chat GPT, aí o Marcelo, meu marido, falou assim, você sabe que eu posso bloquear isso e você não usar? Ele falou, você sabe que tem outras, né, pai? Tipo, é inegável que eles usam. Eu tenho uma história engraçada para contar, até para dividir. Meu filho tem as leituras obrigatórias, né, que são livros, né, os contos, histórias, romances. E na hora do material eu não comprei os livros. Por algum minuto, depois eu compro, não vai ler agora, no começo do ano, aí sei lá, em abril, mas Maurício, os livros que eu não comprei, que você não teve que ler. Ele falou assim, eu já li? Você leu como se eu não comprei? Ele falou, YouTube. E aí no YouTube tem um resumo, uma pessoa lendo, fazendo um resumo do livro, ele fez a prova baseado. Eu fiquei um pouco orgulhosa porque ele se virou? Fiquei. Da vida porque ele não leu o livro que deveria, entendeu? Mas é isso. E aí eu falo, uma criança um pouquinho mais avançada poderia usar os recursos da internet para maravilhas no mundo, né? Mas estão ali enfiados no TikTok, na grande maioria. Inclusive há uma pesquisa que dizem que adolescentes pesquisam mais no TikTok do que no próprio Google. Sim. Então, ou seja, o TikTok é o novo pesquisador aí, que na nossa época era o Google, que antes do Google era a Barça, né? Quando veio o Google, a gente achou aquilo incrível, como você digita o negócio já traz para você, enquanto eu tinha que ir na biblioteca, andar 2 km com um rolinho de folha de almaço, pedir pra moça lá da bibliotecária achar o livro, sair naquela estante desgramenta, ficar procurando letra, número, achar o livro, falar, eu vou levar essa, ela fala, esse não pode me emprestar, você tem que usar aqui. Aí você senta e fica copiando e torce pra professora não ter lido.
o livro para falar. Você fez Ctrl+C, Ctrl+V, né? Era isso que a gente fazia. E aí, não é? Quem comprava Barça, a gente ficava, meu, cara, tem dinheiro. Eu sou uma geração atrás de vocês. Na minha época, não existia nada a não ser a biblioteca e os livros. E o papel romático, onde a gente ia, se reunia em 3, 4, 5 alunos lá, pegava os livros e dali a gente tirava o suco. Não tinha como. Eu lembro que na minha primeira graduação, na pedagogia, a biblioteca da universidade era muito utilizada. A gente ficava horas em biblioteca estudando e já tinha computador, claro, com não tanta facilidade como a gente tem hoje. Agora, na faculdade de psicologia, alguns alunos não sabiam onde ficava a biblioteca. Eles não sabem o local disso, nem sabem que existe um lugar onde tem livros que você pode pegar emprestado e que não precisa pagar, né? A não ser que você atrase. E isso é uma loucura, né? Eu lembro da infância, quando, eu posso errar, talvez o jornal, não sei se é Folha ou Estadão, que lançava um livro que era como se fosse uma Barça e você colecionava aquilo. Aquilo era o máximo pra gente na escola, porque você tinha em casa. Não tinha que ir na biblioteca. Não é? Pra que ter que andar tudo isso? E compreender, talvez, esse mundo do seu aluno ou do seu cliente, né, ou do seu filho ali, talvez compreender como é que ele vai entender e compreender a realidade. E aí você vai compreendendo ainda mais que essas crianças de 8 a 12 anos passam, no mínimo, aí 5 horas, né, em média, na frente das telas. Ela não consegue passar 4 horas na frente do professor, olhando para o professor. Isso porque as aulas são de 50 minutos, troca o professor, tem um intervalinho e ela acha aquilo horrível, mas ela pode passar 5 horas fazendo o scroll da tela ali e não consumindo nada. E aí vocês estavam falando do quanto escrever ajudava, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê que a escrita facilita no processo de aprendizagem. O que atrás, por que isso é mágico? Por que quando você escreve você entende mais e quando você só utiliza ali ou o computador ou você usa o WordPad ali, isso não fixa tanto? Por que disso acontecer? A gente vai compreender um pouquinho aí. E esses dados só vão aumentando, né? Então, ou seja, de 13 a 18, 8 horas e 39 minutos. E aí eu pergunto, quanto tempo vocês passam na tela? Eu trabalho. Mas você fica, meus filhos falam a mesma coisa pra mim, mas você fica o dia inteiro no celular, eu tô trabalhando. Essa é a desculpa, mas não tô só trabalhando também. Não, às vezes vem um Instagram ali, né? Você abre. Fulano curtiu sua foto, você quer saber quem é. Mas você sabe o que me dá um desespero desses números? É porque uma coisa é você. Não estou falando que nós adultos somos muito diferentes, mas eu vejo meu filho no TikTok segundo. Ele não o vídeo do TikTok tem quantos minutos? Sei lá, quantos Você pode chegar a 3 minutos, mas no máximo aí você vai ter um vídeo de 15 segundos, 30 então, segundos. ele não assiste. É o dedo o tempo inteiro assim, tipo, ele vê o primeiro frame, ele fala, não quero. O segundo, e aí eu falo assim, mas você tá fazendo o quê aí? Tipo, exercitando o dedo, né? Porque você não deixa nem a música do vídeo começar, você já mudou. E isso me deixa dizer, porque aí, pensando aí no psicológico, na ansiedade, eu falo assim, gente, como é que bota uma pessoa dessa sentada trabalhando, participando de uma reunião, sabe? Assim, na minha cabeça eu fico tentando entender como será o futuro. Muita concentração. Então. É por isso que eles estão passando. É isso. Vai enjoando fácil, porque eles não querem. Se tem alguma coisa que ele tem que pensar um pouco mais para entender, ele já passa para você. Profunda, né? O distúrbio vem da ansiedade. E a ansiedade é o tempo que se passa naquilo. Quanto mais você fica ali, ela vai, e a criança vai ficando ansiosa. Nós estamos criando uma geração que a gente tem que, infelizmente, pensar muito seriamente em como se vai concentrar isso daqui para frente. É uma coisa muito grave. Não é só a questão da ansiedade ou do
Essa falta de concentração é um problema. Quando eu comecei a vida de criador de conteúdo, que foi muito por acaso mesmo. Eu postei um vídeo para brincar com os meus alunos da universidade, esse vídeo viralizou e aí quando eu percebi, da noite por dia eu tinha 2.000 seguidores, que eram os meus alunos, no outro dia eu estava com 20 mil e eu sabia o que fazer com tudo aquilo de gente, fazendo uma série de questionamentos. E aí você vai atrás de querer entender como funciona e você vai receber sempre a mesma dica. Olha, o negócio é o seguinte, os 2 primeiros segundos precisam ser atrativos. E eu ficava pensando, como 2 segundos vai ser atrativo? Não tem como isso acontecer. E aí você entende que essa retenção acontece porque ou o vídeo é muito chamativo, ou tem uma música que muito é o repertório desse público, e você vai compreendendo que há uma mudança na percepção de tempo dessas pessoas que utilizam a rede social. Então elas têm uma percepção de tempo muito diferente da nossa. Então, eu sou do tempo que a gente espera as coisas. Eles não são do tempo que esperam as coisas. Para eles, 5 segundos já é um tempo muito grande de espera. Não dá para ficar 5 segundos parado. Eu peço, a coisa tem de chegar. Então você vai ter uma mudança nessa percepção de tempo. Essa mudança de realidade, porque o que ele quer está pronto ali. Se ele não gosta, ele passa para cima. Se ele gosta, ele mantém um pouco mais. E se ele para e congela a tela, o algoritmo entende que aquele conteúdo é que ele mais gosta, e aí aquilo vai ser entregue mais e mais e mais e mais para ele. Então a gente tem uma briga muito grande com um prazer imediato, uma liberação de dopamina muito imediata. Então ele tem ali o prazer acontecendo, a dopamina entra e ele gosta, e quanto mais dopamina a gente tem, mais dopamina a gente quer. E eles sabem disso, porque uma vez minha filha estava assistindo várias vezes o mesmo vídeo. Eu falei assim, por que você está vendo esse vídeo? Eu falei assim, quanto mais eu vejo, mais ele sabe que eu gosto. Então, assim, exatamente. Então, eu falo assim, ela já sabe como induzir, aparecer o que ela quer. Sim. E aí você vai entendendo por que as marcas entram no mundo digital, que é uma forma de você conseguir, de algum jeito, se colocar. E aí, a nossa grande discussão aqui é o quanto esse digital impacta nessa escrita desse aluno, nessa aprendizagem do aluno. E por que eu estou colocando a escrita como aprendizagem aqui? Por que eu faço essa relação com vocês? Porque existem alguns estudos na neurociência que vão dizer que quando você escreve, você ativa áreas do seu córtex pré-frontal, que é a partezinha aqui da frente, que são responsáveis pelo raciocínio, pela construção lógica, E que você também, quando faz o processo de escrita, você automaticamente reverbera o som daquilo que está sendo escrito dentro da própria cabeça. Então, quando você escreve ali a palavrinha, aquela palavra reverbera ali dentro. Então, você tem outra área do cérebro, que é o córtex auditivo, que também está funcionando ali. Então, você tem uma aprendizagem, ou a gente vai dizer uma memória, que é uma memória muito sensorial. Ela aconteceu por várias áreas. Não entrou só porque ele escutou, ou não entrou só porque ele viu. Entrou porque ele escutou, viu e escreveu. E aí o cérebro vai registrando essas ações, esse comportamento, e ele vai acreditando, porque você aplicou mais de um foco atencional naquele processo, que aquilo é importante para ser memorizado. E aí ele vai memorizar. Claro que ninguém vai ter uma memória de elefante ali, mas ele vai trazer uma boa ideia daquilo que foi escrito ali. Então a gente tem uma memória linear, uma memória ali, uma ideia essencial do que foi discutido. E aí você tem aquele recurso no papel. Quando você usa o computador, você, de alguma forma, manda para o seu cérebro que existe um lugar que vai guardar isso para você e que você não precisa se preocupar. Que é a grande diferença do nosso tempo, que anotava o número dos outros de telefone na cadernetinha e você sabia o número de todo mundo. Qual é o número da fulana de tal? O número de telefone dela é esse. Com o celular, a gente perdeu isso. E a gente escreve no celular. Você pega, qual é o seu número? Aí você digita ali, e aí você guarda o contato e acabou. E aí você não lembra mais o seu número próprio, porque tá ali. Entendeu? O celular vai te avisar. E quando o celular acaba a bateria, acabou a sua vida. Sua memória foi junto. E aí você volta para o mundo que é a realidade que os incas e os astecas utilizam, que é a convivência. Então a gente vai compreendendo aqui que o fato de você utilizar a escrita, eu estou no slide errado aqui, mas já eu vou para ele,
para vocês verem qual é essa pesquisa. O fato de você usar essa escrita vai te facilitar na aprendizagem. E o fato de você ter um material que você escolheu, que era, na minha época, o grande evento do ano, era ir comprar o material escolar. A gente sabe o quanto isso era uma delícia ir na papelaria, e você ficava olhando as capas e capas de caderno, e aí você queria sempre um caderno maior. Quanto maior o caderno, eu sou da época que tinha caderno de 20 matérias, que a argola é desse tamanho, com umas capas pesado, né? E você queria comprar aquele caderno, ou aquela caneta, ou aquele material, porque aquilo era um incentivo. As capas dos famosos, na minha época era a capa dos famosos. Mas não podia fazer um sucesso que tava a capa do moço ali, você fala, eu quero esse. Isso. E era uma grande comoção na escola, porque um olhava a capa do caderno do outro, se trocava material escolar, e hoje a gente vai perdendo isso aos poucos, porque as pessoas estão trocando muito mais as figurinhas no WhatsApp. Claro, nós, idosos, porque adolescentes não tem mais figurinha no WhatsApp, né? Mas a gente está trocando muito mais isso do que, olha a minha caneta que tem cheiro de moranguinho, entendeu? Que era o ápice do momento. Então, quando a gente pega alguns materiais que hoje estão vindo com uma nova roupagem, né? E aí eu vou falar principalmente da Animativa porque eu conheço, e não é porque eu conheço, porque eu gosto, eu compro, eu conheço, porque eu tenho um estoque em casa. Os cadernos voltaram a ter cheiro. E aí, 2 semanas atrás, estava lá na Animativa. E aí óbvio, eles têm uma parte chamada Sala do Criativo, que é uma percepção, porque é onde estão todos os cadernos. E aí eu entrei e fiz a rapa naqueles cadernos. Fique à vontade, aí eu cheguei em casa e mostrei para as minhas sobrinhas. Eu tenho 3 sobrinhas, uma de 18, uma de 13 e uma de 5. A de 5 olhava pro caderno e falou, é um caderno, tio. A de 13 a 18, quando eu falei, cheira a folha, porque tem uma folha com um coração e você cheira aquele folha, tem um cheirinho de morango, um cheirinho especial. A minha sobrinha de 18 ficou louca. Como assim? O caderno tem cheiro. Eu falei, meu amor, isso aqui, tio, isso é novidade. Foi novidade para quem? Nos anos 90? Isso era uma maravilha. A gente fazia o cheiro com perfume. Exatamente. Tinha espirrapa. E para ela aquilo era maravilhoso. Ela está na arquitetura e ela usa hoje softwares. E eu ainda perguntei para ela qual material que você vai usar. Não, a gente tem que baixar o aplicativo. Não, foi material. Lapiseira, papel. Não, a professora ainda não pediu. Eu falei, gente, não é possível que mudou tanto assim. E aí ela falou, quero esse fichário para levar. Desculpa, caderno argolado. Argolado. Desculpa. Vocês sabem a briga do fichário do caderno argolado? Não. Não? É você que vai contar. Não vou contar esse rolê não. Mas usa sempre caderno argolado aqui mesmo. E ela levou para a faculdade. E ela está agora fazendo um curso na faculdade que é para aprender a mexer no software nas férias. E ela disse que foi uma comoção dentro da sala das meninas. Que elas olhavam aquilo e ela falou, tá vindo um cheiro, e minha sobrinha, do meu caderno. E olha como é louco isso. O quanto essa pessoa, no caso minha sobrinha, o quanto mais ela quer usar aquilo, ela quer pegar e ela quer mostrar. Então, ter um material adequado facilita muito no processo de aprendizagem. O que para muitas pessoas, ou para alguns adultos que esquecem disso, acham que caderno é trivial. E vai lá e pega qualquer caderno. Para a gente fechar esse bloco aqui, a pergunta que fica, né? Como equilibrar os benefícios da tecnologia com os riscos do uso excessivo de telas e qual é o papel da escrita nesse contexto? São perguntas que eu sei que parece que vocês estão fazendo uma prova e no final quem responder melhor vai ganhar um presente que a Animativa trouxe. Não sei o que é, tô brincando, não vou colocar vocês nessa reunião. Mas essas 2 perguntas, quando eu pensei nelas, é entender que a tecnologia ela não vai sair, mas ela precisa ter um processo de equilíbrio. A gente precisa saber onde vai utilizar. Eu também sou contra o uso do celular na sala de aula de forma indiscriminada, à toa e à direita. Eu sou a favor do uso desse celular em momentos que sejam oportunos para isso, em processo de aprendizagem mesmo, porque a tecnologia está aí. Não adianta a gente achar que vamos ter escolas equipadas com livros para quando o professor fizer uma pergunta e falar para o aluno, vai lá na biblioteca e pega na biblioteca, porque não vai ter. Foi-se o tempo que nós pensávamos nisso. Inclusive, aqui em São Paulo,
o município de São Paulo, né, educação municipal, algumas escolas de educação infantil perderam as bibliotecas para construir sala de aula. Então, se tiraram bibliotecas, porque a gente precisa ter mais espaço para pôr mais criança, mas elas precisam ter contato com o livro. Olha como a educação ela é um pouco... É um paradoxo aqui, né? Enquanto eu estou ensinando essa criança a ler, ela não tem acesso ao livro, né? Então, enquanto eu estou querendo que essa criança aprenda a escrever, eu estou tirando dela a oportunidade de ter acesso às letras ali para compreender e dialogar mais sobre isso. Mas a gente precisa entender que essa internet ou essa tecnologia, ela de alguma forma vai ser primordial, né? Haja visto os cadernos hoje, inclusive a gente tem o Smartline, né, que você tira a foto do caderno e ele transforma aquilo em PDF e aquilo fica algo meio tecnológico, e também é outra coisa que é interessante a gente compreender o quanto isso facilita, né, a aprendizagem desse aluno, porque ele tira foto daquilo e ele não precisa carregar todo o caderno, por exemplo, numa semana de prova, ele pode olhar ali os PDFs que foram criados. Mas há uma necessidade de se ensinar o aluno a fazer isso. Porque a criança, o adolescente, ele não quer. Ninguém. Aí vocês podem discordar de mim, mas ninguém gosta de estudar. A gente estuda porque a gente aprendeu que é assim que a gente vai conseguir algumas coisas na vida. Concordam ou discordam? Eu discordo. Esse silêncio é um... Eu discordo. Eu acho assim, eu gostava de estudar na escola, mas eu não gostava das matérias de humanos. Tá. Eu gostava de exatas, mas eu adorava estudar exatas. Eu adoro que eu fiquei em recuperação em artes. Então você concorda comigo que você... Mas eu concordo porque eu discordo porque eu gostava realmente de estudar. Algumas. Isso, só de exatas. A gente não gosta de obrigado. Hã? A gente não gosta de obrigado. Perfeito. Obrigada, assim. Você tem que A estudar. gente gosta, a gente gosta. Mas o que eu acho que é quando a gente gosta de um assunto, a gente nem vê como estudo, né? Perfeito. Eu acho que quando você está envolvido num assunto, aquilo é prazeroso, um amigo, um conhecido nosso tem um filho que ele é louco por história. E ele fica lendo, e ele fica vendo no YouTube a história da Revolução. Aí o Maurício falou assim, meu filho, mas como? Ele gosta de história, mas é pra ele aqui no prazer, ele narrava, eu quero viajar pra Escócia, pra ver não sei o que, não sei da onde. Meu filho nem conhecia, nem sabia que existia Escócia, sabe assim? Então, aí pra ele não é uma dor nenhuma. É um prazer. Exatamente. É um prazer. Então, eu acho que quando você está estudando, e a gente falando a palavra estudar, quando você está se aprofundando em um assunto que você gosta, não tem dor nenhuma. Mas exatamente, eu, no meu caso, estudar matemática era a dificuldade, era estudar. Né? Ler um livro era diversão. Perfeito. Eu acho que a colocação está certa. A gente não gosta de ser obrigado a estudar. E a gente está num momento em que eu e vocês podemos escolher se queremos ou não estudar. Se eu quero estudar, eu vou lá me matriculo, faço minha faculdade, ou um curso, ou qualquer outra coisa, mas eu escolhi isso. Se arrepende um pouquinho, Me arrependo, né? no meio do curso. E você fala, por que eu fui inventar isso pra mim? Eu fico pensando nisso quando eu cheguei na terceira graduação, eu falei, por que Pra eu quê, fiz de gente? novo 3 vezes? Ou seja, eu não gosto nem um pouco de mim. Mas quando você olha para esse mundo da criança e do adolescente, ali é uma obrigação mesmo. É uma obrigação, eles não estão lá porque eles querem. Sim. E aí vem sempre a pergunta, eu nunca vou usar o capeta ou o quadrado, né? Que passou mais um dia da minha vida e eu ainda não achei o valor de X, aquelas brincadeiras de criança, mas ele não achou, mas sabe como achar, sabe como aprender, sabe por que você chegou até aqui. E é o desafio, né? Que é o tipo da pergunta que a gente não fazia para os nossos pais. Que eu acho que é outro desafio, que tem a ver, acho que, com rede social, com o mundo que a gente vive, que os nossos filhos são muito mais questionadores, né? Do que a gente faz, do que a gente pede para eles fazerem, ou eventualmente obriga eles a fazer. Mas para quê? Mas porque eu não. Minha mãe falava, eu baixava na minha cabeça assim, senhora. Não tinha nem questionamento. E eu acho que isso ajuda e dificulta, né? Ajuda a criar um ser humano questionador, porque vai passar por coisas que a gente passou e não deveríamos passar, eu acho. Mas, ao mesmo tempo,
fica difícil às vezes confrontar um tem que, né? Tem que, porque você sabe, todos nós, como você falou, todos nós concordamos que estudamos para ser alguém na vida, porque temos que, entendeu? Então acho que a gente tem aí essa dificuldade. Também acho que a dificuldade aqui, e talvez por ser uma obrigação, o uso dessa tecnologia em sala de aula seja um fator para amenizar esse processo. Que para ele é um processo de alguma forma doloroso, ou inquietante, ou angustiante, ou chato mesmo, monótono, dependendo desse adolescente. Então, talvez esse uso dessa tecnologia é uma forma de você trazer esse aluno para a sala de aula, para o processo de aprendizagem dele. Quem quer fazer algum comentário? Pode. Com relação à tecnologia, eu concordo com tudo que você está compartilhando com a gente. E no meu trabalho, por exemplo, ajuda muito, porque eu trabalho com a redação no site, então ajuda de acordo com as técnicas do Google, etc e tal, que a informação chegue mais fácil às famílias, né? Então, a tecnologia ajuda em muitas coisas. No meu trabalho, essa é uma das formas. Mas também a escrita, eu acho que ela está diretamente ligada ao nosso coração, assim. Como vocês falaram, é muito mais fácil de gravar, de relembrar coisas. E eu vejo na prática, assim, né, os meus escritos, que eu tenho algumas coisas autorais, eles não nascem no teclado, eles nascem no papel. Vai pro teclado depois, mas assim, aquela chuva de emoção, assim, só sai no papel, é você explicar, mas é só no papel. E eu vejo com as crianças que se torna uma coisa lúdica, uma brincadeira, fica mais fácil do que chegar na obrigação, assim, né? Então, de começar com a brincadeira, eu acredito com as técnicas pedagógicas em cada série, o pessoal vai incluindo assim. E com os idosos também. Eu sou uma cuidadora também familiar, minha mãe tem Alzheimer, e a gente acaba aprendendo coisas com os fonos, com os médicos, e tudo que é manual ele tem essa ligação com a emoção e ajuda muito nesse processo. Então eu acho que esse aqui não vai. Ela está em todos os campos, assim, em todas as idades, é muito bonito. Quando a gente pensa em escrita, quando a gente chega hoje, né, e pensa no processo de escrever, nós temos uma relação, no seu caso, você traz sempre uma relação de afeto com ela. E quando você para pensar, o processo de alfabetização, ele é um processo de inquietação para aquela criança. Se a gente for lembrar da época que a gente começou a ser alfabetizado, a gente vai entender que era um processo que em alguns momentos era um terror, porque você tem um ditado, a professora começa a ditar e você tem que escrever e você não sabe como você escreve aquilo. E tem um jeito para pegar a caneta, e tem uma letra que é cursiva, e tem uma letra que é bastão, e meu Deus do céu, e agora qual letra eu faço? E eu, por exemplo, tenho uma letra horrível. Eu nunca posso ser professor alfabetizador, porque professor de alfabetização tem que ter letra bonita, né? Porque o aluno precisa ver a letra redondinha lá. A minha letra era terrível, eu fazia cadernos e cadernos de caligrafia, e aquilo me chegava, olha, eu tenho um horror a esse processo de alfabetização. Mas com o tempo, essa escrita ela passou a ser dolorosa e começou a ser mais afetuosa, porque ali eu conseguia expressar o que eu sentia, o que eu estava passando naquele momento, e isso é interessante quando a gente fala dessa escrita, porque ela carrega um processo emocional. Ela vai carregar um processo afetivo, que é o processo da aprendizagem da mesma. Então, se você for lembrar aí da sua alfabetização, você vai lembrar da sua professora ali da primeira série, né, que é uma professora que boa parte das pessoas lembram dela. Alguns com carinho, outros nem tanto, tudo depende de como foi esse processo de alfabetização, né? Então, olha como é incrível isso. A escrita, ela está ali como, primeiro, ela tem um papel fundamental social e histórico.
ela fundamenta e ela registra os fatos. Se você quer saber o que aconteceu há anos atrás, a gente vai atrás dos escritos, o que está escrito, o que foi feito, a gente vai atrás disso. Esse é um papel principal social. Segundo, ela tem um papel de comunicar. Eu preciso me comunicar, eu preciso dizer, eu preciso colocar ali. E em terceiro aí, ela tem um processo criativo. Você pode ali criar sobre a escrita, imaginar e pensar. E quanto mais você processa isso, quanto mais você escreve, e quanto mais você lê, maior é o seu processo criativo e melhor fica o seu processo criativo. Isso que você falou me lembrou. Fui lá na alfabetização e para mim foi libertador quando eu aprendi a ler. Porque eu queria saber das coisas e aí eu pegava um monte de letra, eu olhava aquilo e falei assim, gente, quando eu comecei a juntar, a letra, entendeu? Eu sei ler, uau, exatamente assim, uau. E é realmente um sentimento, porque parando para pensar no nosso Brasil, quantas pessoas ainda são analfabetas. Sim. E vivem na nossa convivência, presas ao que alguém fala ou que alguém diz, ou, porque não tem a mínima autonomia para ler, realmente... além de tudo isso que você falou do afeto, é libertador, Você Sim. ler e escrever. E há uma relação de que quanto mais você lê, você tem uma melhor relação com a escrita. Escrever para adultos, aí eu vou falar como professor universitário, quando eu peço para as minhas alunas escreverem uma resposta, uma pergunta, elas têm medo. A escrita gera medo, porque eu vou avaliá-las em cima daquilo que foi escrito. Então, olha como... eu falo para elas, como uma caneta e um papel pode ser perigoso para você. Você trava, você para ali, e eu vejo isso nas provas. Alunas que começam, nas questões objetivas vão muito bem, mas nas dissertativas elas travam e começam a suar, porque e se eu escrever e se não entender? E aí eu falo para elas, e se não for bom o suficiente? E eu geralmente pergunto, em qual momento essa escrita deixou de ser algo que seja comum, corriqueiro, e passou a ser temeroso? A partir do momento que eu vou ser avaliado, a partir do momento que eu não sei se aquilo que eu escrevi ou se aquilo que eu estou tentando colocar no papel é algo que vão entender. E aí eu vou mostrando para elas que esse medo ocorre pela falta da escrita mesmo. E aonde que se perdeu isso, Eu vejo assim, eu tenho uma filha de 8 anos e a escrita ainda está muito forte. Ela está no momento, acabou de alfabetizar, o papel e a caneta, o lápis de cor, ali está muito forte. Aonde que se perde para chegar nesse adolescente que já não escreve tanto? Porque, assim, eu vi, material escolar. Até então eram 24 cores de lápis de cor, canetinha. Esse ano já é 12 cores. Então, assim, parece que vai diminuindo o material. A escola, a escola, ela infelizmente, ela esquece de ser prazerosa para esse aluno. Quanto mais novo é o aluno, ou seja, quanto menor a idade dele, mais lúdica a escola vai ser. Quando você pensa a criança na educação infantil, é tudo a mil maravilhas. Ela pode andar a hora que ela quer, ela levanta, ela mexe na massinha, ela vai pro play, ela brinca no caixa de areia, lá no tanque de areia, ela faz um monte de coisa e é mão suja na tinta, e a professora tá ali, senta junto com ela, e a sala é uma sala que recebe ela. Então, se vocês olharem... E aí aqui eu posso fazer uma crítica diretamente, por exemplo, às escolas particulares, que a educação infantil e escola particular tem pouco movimento do corpo. E as escolas públicas, elas promovem muito mais o movimento. Porque a particular normalmente já está ligada a um sistema postilado. Que para mim, uma perdição na educação infantil, você tem um sistema postilado. Uma criança que tem de 4 anos uma apostila para fazer, na minha cabeça não entra. Bom, mas não é esse debate. Não é essa pauta. Desculpa o momento do desabafo. E quando essa criança ela sai da educação infantil e ela entra para o ensino fundamental, há um outro olhar da educação para esse aluno. Agora a brincadeira. A professora fala, agora você já não é mais um bebezinho, não é mais uma criancinha, agora você é uma menininha, você tem que fazer a coisa bonitinha. Então agora você não pode levantar a hora que você sente desejo. Agora a brincadeira vai diminuir. O mundo não tem mais 24 cores, agora ele tem 12. A
A escola, de alguma forma, ela vai jogando essa criança para o mundo. É meio como se a gente estivesse empurrando ela para a fase adulta já. Fala, olha, você tem que aprender o mais rápido possível, porque eu tenho que te alfabetizar, né, em um ano, eu tenho que fazer. E é óbvio que a alfabetização ela não acontece em um ano, ela tem aí até o 3º ano do fundamental para ocorrer. Mas a gente quer fazer isso logo para mostrar o quanto a gente está trabalhando, e a gente está empurrando essa criança para fora da infância dela. E aquilo que era prazeroso, uau, eu tô lendo. Agora lê Machado de Assis, lê Clarice Lispector, lê isso, escreve isso e faz o cálculo. E não, essa letra tá horrível, vamos para a caligrafia, eu não consigo. E aquilo começou a deixar de ser um prazer e começou a virar uma obrigação. Uma tortura. E a relação com aquilo que machuca a gente nunca é boa. Você gosta de estudar? Gosto. Exatas. Humanas não. Matemática não é minha praia. O problema não é a matemática. O problema não é a humanas. Possivelmente pode ser a didática daquele professor que não soube te ensinar. Ou que não usou uma didática que fosse favorável. Ou que ele não estava feliz naquele dia. Porque ele também é um ser humano. Conseguem compreender que há uma série de fatores aqui? E aí quando você me pergunta, quando é que se perde isso? Na verdade ela não perdeu. Na verdade ela não conseguiu nem se apropriar para conseguir perder. Porque eu estou chinelando com ela. E aí onde ela tem o alívio? Vendo a moça dançando no TikTok aqui é muito melhor do que a professora dizendo que faz esse cálculo que está errado. E você vai, cara, essa forma de Bhaskara eu vou usar onde? Entendeu? Porque ela não vê isso, ela não vê essa relação. A compra do material não é mais um prazer. Porque ela sabe que aquele material que ela está comprando não é para ela sentir prazer na sala de aula. É para ouvir alguém chegar para ela, escreve, faz, lê, refaz. Entende? Eu falo para as alunas que elas voltam a ser crianças, porque a gente vai na papelaria, compra o caderno, entra no site da faculdade para ver a grade, você quer saber as disciplinas, é um furor. Eu brinco que eu não gosto muito de dar aula no primeiro semestre, porque elas estão todas animadas, e eu já chego com um balde de água aqui, eu falo, filha, vamos com calma, né? Porque eu amo isso. Você ama hoje. Daqui um semestre você vai falar, eu amo mesmo isso. Por quê? Porque a educação, ela te coloca num lugar de desconforto, entende? E aí, como eu faço, então, vou pular essa pergunta, mas como é que eu faço então para inspirar isso nesse aluno? Como é que eu vou fazer isso? De que forma essa escrita tem que voltar a ser inspiradora dentro da sala de aula? De que forma o meu material, ou aquilo que eu divulgo, ou aquilo que eu quero, vai ajudar essa criança? Porque a gente pode colocar aqui tudo numa relação muito comercial, certo? Eu sou dono, eu produzo um material, no caso aqui, eu vou usar a normativa, eu produzo cadernos, eu tenho um intermediário, que é a papelaria que vende esse caderno, e eu tenho o meu produtor final, ali, o cliente final, que vai comprar isso, certo? Seria o melhor dos mundos, eu produzo X, ele vende esse mesmo tanto e tá tudo certo. Só que a gente vai compreendendo que esse material ele não vai ser colocado numa estante. A não ser se ele for para minha casa, porque os meus estão na estante. Entendeu? E daqui a pouco vocês vão descobrir por que eles estão na estante, vocês vão ver. Outra coisa é, esse aluno vai usar aquele caderno como forma de inspiração para ele. Ele desejou ter aquilo. Ele quer sentar. Ele quer que a professora ensine ele a pegar o lápis e escrever. Ele quer ver a tinta da caneta naquele papel e ver como é que fica. Ele quer poder rasgar aquela folha porque não ficou bom e fazer aquilo. Entende? E a gente vai mostrando que o erro também não é legal. Na minha época, minha mãe, ela numerava as folhas de caderno. Para não arrancar uma folha de caderno. Por quê? Porque primeiro o caderno não dava para comprar o tempo todo porque não tinha dinheiro. Então tinha que usar aquilo que tinha na folha. Errar era uma tortura. Se eu errar, hoje não. E outra, né? Na época aqueles branquinhos, né? Liquid paper, que era líquido e aquilo virava uma lambança. Hoje você tem a fita. E agora saiu aí a fita que tem a cor da folha, porque se a folha for off-white, tem a fita off-white. Eu entrei no TikTok porque eu sabia que as minhas alunas consumiam o TikTok. E eu queria saber o que era aquilo. E eu gosto de trazer exemplos do dia a dia. E aí, graças a Deus, elas me
obrigado indiretamente a entrar no TikTok, porque como eu queria saber do mundo, acabei conhecendo, acabei criando o perfil, do perfil faz o vídeo, do vídeo faz ali, pum, bateu, viralizou, que bom. Brinco com essa turma de 2020 e falo que eles foram os meus empresários iniciais. Vocês viram o potencial em mim que eu não vi, entendeu? Obrigado por uma nova carreira aí. Mas eu não vou trazer só isso para a sala de aula como forma de expressão e não saber adequar esse conteúdo para a sala de aula. Então, quando a gente pensa que eu tenho que promover, por exemplo, prover desafios para o meu aluno, como redações, né, que eles são mais preocupados em redações lá no colegial, no ensino médio, colegial já entreguei a minha idade, né? Lá no ensino médio, por causa de Enem, tem redação e tudo mais. Mas o quanto esse concurso, por exemplo, de redação ou de escrita criativa é engajado no Fundamental 1? Se o professor não articular isso com uma rede social, na minha época a gente escrevia carta, e a gente gostava de escrever carta para Xuxa. Eu escrevi muita carta para Xuxa na minha vida, nunca leu nenhuma. Meu sonho é ficar muito famoso mesmo para um dia encontrar com ela e falar, olha, procura lá, porque era isso que a gente fazia. Hoje, zero. Eu coloquei essa escrita criativa porque eu dou aula de literatura infantil na pedagogia. É uma das disciplinas. E aí eu fiz uma brincadeira com as alunas que era um correio. Elas escreviam cartas para elas. Então, eu separava os nomes, aí elas sorteavam os nomes, cada um escrevia uma carta, colocava no envelope, e aí toda a aula, essa carta era colocada em cima da mesa, os alunos entravam, procuravam o seu nome ali, tiravam a carta e elas conversavam com a carta. Isso virou uma febre dentro da sala de aula, as alunas começaram a falar com a turma do lado, e aí a gente percebeu que tinha um correio clandestino dentro da faculdade, que as cartas surgiam. E isso melhorou muito a escrita dessas alunas. Porque elas escreviam e aí elas tinham que ler, e aí uma não entendia, e a outra arrumava a escrita ali, a ortografia que estava errada, ou uma questão de concordância, e isso começou a ficar muito produtivo. E deu certo no ensino superior. Né? E eu estou falando de adulto que está cansado, chega às 7 horas da noite e não quer fazer nada na sala de aula porque está cansado, porque trabalhou o dia inteiro. Eu dou aula para pedagogas, então elas aguentaram 30 crianças o dia inteiro, imagina a cabeça delas. E elas estavam levando isso para as salas de aula delas enquanto isso estava funcionando. Então, quando a gente traz isso para a sala de aula, adequa a ideia comum do aluno, conversa melhor. Quando você pede para o seu aluno, abre a legenda desse vídeo aí que você está assistindo, você vê um monte de siglas, VC, PQ, você fala, tá, agora vamos escrever isso de forma, né, na ortografia formal aí, vamos fazer de uma forma que não seja essas siglas, não são siglas, essas abreviações, o quanto essas alunas, esses alunos vão pensar, por que esse cara escreve PQ? Ele escreve PQ porque ele não sabe, ou porque ele vai usar, porque a gente tem vários tipos, ou porque ele realmente quer escrever mais rápido. E que tempo que demora, né, para escrever porquê e para PQ, né, gente? Economizou quanto na sua vida, né? É aquilo que a gente volta lá no começo, a percepção de tempo é alterada. O tempo que eu vou perder escrevendo porquê, ou você, ou qualquer outra coisa aqui, não dá. Teve um aluno, desculpa, entrar justamente nesse gancho aí que você falou das alunas. Eu dou aula de caligrafia também para adulto, não só para crianças, né? E teve um aluno meu que ele prestou um concurso para ser promotor. E ele falou, Adriana, eu te contratei porque eu fui reprovado em uma das provas para uma promotoria. Eu falei, qual era a sua prova? Eu tinha que fazer uma redação e eu fui reprovado porque a minha letra não se entende nada. Ele perdeu um cargo de promotoria devido à letra. Eu falei, porque se perdeu isso no caminho, né? Até você estava falando da função neural, o que acontece? Eu falo para as crianças, aí usa a linguagem delas. Eu falo, nós temos na nossa cabeça um bichinho chamado neurônio. Só que a gente vai chamar de fofoqueiro. Fofoqueiro? O que é o fofoqueiro? Ele espalha a notícia para todo mundo. Você fala, tia, eu sei. Tem uma amiga minha que é fofoqueira, já entrega. Então, quando você escreve, pega a sua mãozinha.
Você faz o A, olha o movimento que você fez. Começou lá em cima, desceu, depois subiu, desceu de novo. Olha quanta coisa você fez aqui. E como você digita no celular? É só isso. Você só vai no dedinho digitando. Então, ele já sabe que essa fofoca é velha. Ele fala, essa fofoca é velha. Não tenho nenhuma vontade de perguntar para os meus amiguinhos desse lado. Quando você faz movimento com a caneta, com o lápis, fala, nossa, eu não conhecia esse movimento, vou esperar para os meus amigos. Então, eles entendem, eles interagem, é a linguagem deles, né? E os adultos, quando eu faço os exercícios da escrita, que precisa estar numa prova, na promotoria, um cargo, nossa, mas isso aqui é exercício de criança que você está me passando, eu já ouvi isso. Eu falo, mas você não quer aprender a escrever de novo? Você vai voltar aos exercícios de criança. Infelizmente, você perdeu a sua caligrafia, né? Você tem ela, mas com o tempo no digital você estacionou, é que nem tocar um instrumento. Ou seja, são atividades que você vai mexer com a sua... isso aqui a gente chama de memória muscular. Se você perder a sua memória muscular, você não consegue mais avançar. Você estacionou. E é o que está acontecendo, né? A gente fazia capas de caderno. Eu lembro que a gente tinha revistas. Acho que quem consumiu banca de jornal, né? A gente consumia bastante. Então o professor de artística falava, faz uma capa de caderno. Aí eu lembro que eu fiz de perfumes. Eu cortei todos os vidrinhos de perfume, colava, contato. Então a gente era dessa geração de escola que criava as capas de caderno, comprava as molas. Então a gente era chamado a criar as nossas coisas, a personalizar as nossas coisas, né? Como a gente falou. Então a gente tem esse resgate, a gente tem essa memória e repertório. Repertório dessa galera de 2000, 2010 é o digital. A gente não, a gente chama de um outro repertório. Tínhamos que criar as nossas coisas, buscar as informações. Hoje elas estão no palmo da nossa mão. Né? Então, esse impacto é muito grande da escrita. Você vai usar a escrita para tudo. Ela nunca vai morrer, desde um cargo de um promotor até a alfabetização. Então, a escrita nunca vai se perder. Eu nunca acreditei que a tecnologia fosse tomar o lugar da escrita. Cara, a gente tem eu estava pesquisando, tentando achar uma reportagem da super interessante, que trazia um dado que alunos que utilizavam o chat GPT para produção de texto, quando eles produzem texto, eles não conseguiam compreender que, na verdade, eles não processavam essa produção, então eles só copiavam. E que isso impactava diretamente no processo criativo, ou seja, de criar estruturas lógicas, né, uma ideia que seja uma ideia clara, que atenda os objetivos. E aí, quando esses alunos iam, por exemplo, para a redação, eles sofriam um impacto muito grande, justamente porque na hora de escrever eles não faziam esse caminho que o cérebro precisa fazer. Então, quando a gente propõe uma escrita criativa dentro da sala de aula, nós estamos propondo para essa criança não só um processo de aprendizagem das palavras, de como essas palavras devem ser escritas, mas também um processo de como a construção de um caminho lógico, de como colocar com clareza as informações no papel, de como organizar isso, espaçar isso, uma ideia de espaçamento, de não escrever muito junto, mas de uma escrita que seja bonita, né? Que as pessoas consigam entender isso. Certo? Tudo bem? Perguntas? Colocações? Tem a grafologia, né? Dentro da caligrafia, a gente que estudou a caligrafia, eu já concorri cargos dentro de empresa que o diretor pedia, você pode fazer uma redação para mim antes da gente conversar? Tema é esse. Eu escrevia, eu via que ele olhava para a redação, olhava para mim. Olhava para a redação, olhava para... Aquilo foi uma tortura. Eu, gente, o que ele está pensando? Ele está olhando para mim, olhando para minha letra. Olhando para mim, olhando para minha letra. O que está acontecendo? Aí depois me explicaram, Adriana, ele estudou grafologia. Então, o que é a grafologia? Ela pega todo o seu perfil psicológico através da letra, através da sua escrita. Se você escrever mais para a direita, mais para a esquerda, mais inclinado, mais para baixo, isso tem um tudo que reflete como que é a sua personalidade. Uma pessoa mais impulsiva, ser mais introspectivo. Então, a escrita, até esse dado, ela passa para a gente. E falando de escola, tinha os cadernos, nossas perguntas. Final do ano tinha aquele caderno
Caderno de recordações. Uhum. Ai, como é que você achou? Como foi a nossa amizade esse ano? Então a gente conhecia as pessoas através da A caligrafia gente delas. pedia o bullying, né? Porque a gente pedia pra pessoa escrever o que É verdade. Foi incrível, maravilhoso. As camisetas, né? O As Pão camisetas. escreveu uma camiseta branca ali, né? Eu vou finalizar com vocês mostrando o motivo do porquê que eu não uso os cadernos da Animativa. Tá. Isso aqui é um caderno da Animativa. Uau! Eu sei. Mas aí você vai abrir aqui e vai falar, são folhas brancas. Não, não são folhas brancas. São folhas como se fosse papel de carta. Aí a pergunta é, você escreveria um caderno desse? Não, né? Então me sinto menos culpado. Eu quero muito, muito agradecer vocês mesmo. Agora vocês vão para uma... vai para a oficina? Agora vocês vão para uma oficina que vai ser uma oficina de lettering. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazerzaço conhecê-los. Estou à disposição sempre que vocês precisarem aí. É só me chamar. Estamos aí para conversar. Minhas redes sociais... eu esqueci de colocar aqui, mas minha rede social é B de bola, E de escola, LLI, _ Rafa. Vocês vão lá. Calma que não vai com muita expectativa, não. Vai na calma, porque ali é pra você dar risada, é pra eu falar mal dos cursos, possivelmente eu falar mal do seu em algum momento, tô zoando o seu curso ali, tá? Mas vai ser um prazer e a gente se encontra aí até mais breve, tá bom? Muito obrigado. Antigamente as pessoas usavam muito a pena, a caneta tinteiro, que hoje foi ficando de lado por alguns, pelos que gostam continuam utilizando, e para os que são apaixonados, novos que são apaixonados pela escrita, acabam utilizando também. Maravilha, Ju. Eu gostei muito da história dela, do avô escrever cartas para a avó dela com suco de limão e avena. Quem hoje você vai falar, escrever carta com suco de limão? Você é maluca? No Alemão tem o ferro de passar roupa em casa, né? Mas qualquer, na verdade, assim, na época, o ferro de passar roupa, mas qualquer fonte de calor, né? Então, uma chapinha, um secador de cabelo, qualquer fonte de calor serve. Então, só para resumir, caligrafia é o que? A beleza da escrita, né? Da escrita bela. Tipografia. Tipografia, vamos trazer agora para o mundo digital. Quando a gente vai redigir um texto no Word, lá tem os tipos de letra. Walt Disney, Time News Roman, enfim, aquilo é tipografia. É o tipo de letra ao qual o meu texto vai receber. Seja ele em bastão, seja ele uma letra cursiva, são tipografias, tipos de letra. É o tipo da minha grafia. O que é lettering? Ou, como diz nos Estados Unidos, o lettering. É o desenho de letras. Ou seja, é um desenho que eu faço, qualquer tipo de desenho, e eu posso usar letra cursiva, letra bastão, vários tipos de letra. Eu posso escrever a minha letra em formato de nuvem, em formato de coração, e todo esse conjunto se caracteriza em lettering. Ou seja, então quando você vê lá no TikTok uma moça escrevendo uma letra bonitinha, ela está fazendo caligrafia, não é lettering. Né? Então, assim, tudo virou rotulado lettering, não. Há as suas diferenças e as suas belezas também. Nessa sacola linda da Animativa, que eu já dei uma espiada aí nos materiais que veio, vocês vão procurar um caderno de caligrafia aí. Eu gostaria que vocês pegassem ele, que a gente vai usar. Caligrafia pedagógica. Esse mesmo. Todo mundo volta pra escola agora. Todo mundo pedagógico. Como disse um aluno meu, virem criança agora. Mais ou menos. Mas vai ter prova, tia? Não, hoje eu vou aliviar vocês. Gente, a gente fala, nossa, eu voltei pro tempo de escola. E é muito legal esse caderno da Animativa, porque quando eu dou aula para os meus alunos, todo mundo acha que eu vou usar aquele caderno de caligrafia que a linha, a pauta principal é fininha, e as duas maiores seriam essa aqui, ó. As caligrafias aqui é bem fininha e essas são maiores. Por quê?
Aquele caderno é ideal para você fazer a caligrafia artística. Quando você vai fazer um convite de casamento, vai fazer uma carta mais refinada, realmente a letra minúscula ela é bem pequena e as iniciais, que é o nome próprio, o nome do país, são letras mais trabalhadas, mais rebuscadas e precisam de um pouco mais de espaço. Até aí, ok. E esse caderno, eu gostei demais desse caderno de vocês, porque ele imita a pauta de um caderno. E por que tem esse destaque aqui, olha? Vocês podem ver, são vários quadradinhos. Em cada quadradinho é exatamente essa divisão que eu fiz aqui, ó, se vocês repararem. O que seria isso, Adriana? Essa linha verde sombreada que vocês olharem aí no caderno se chama altura de X. O que é isso? É a altura da minha pauta do caderno, quando a criança ou adolescente vai escrever. É exatamente a pauta que ele escreve. Ascendente e descendente seriam essas duas em branco dentro do quadradinho. Como ela funciona na escrita? Eu vou mostrar para vocês. A letra A, está dentro da minha altura X da minha pauta, ela cabe aqui dentro certinho. Ok. Tudo bem, Adriana, a letra A está aí. Mas como que eu vou saber se uma letra é ascendente ou descendente? Pela anatomia dela. Se eu pegar uma letra F, a letra F ela ocupou exatamente não só a altura de X, como a minha linha ascendente e a minha linha descendente. Ou seja, a anatomia da letra F ela precisa subir, ela precisa descer e subir de novo. Ou seja, então é uma letra tanto ascendente como descendente. A letra D, ela só é ascendente, ela só vai subir. E a letra G, ela só é descendente. O que caracteriza exatamente a anatomia dela, tanto de descida como de subida. Até aqui tá claro, estou explicando certinho. Maravilha. Para que a gente vai usar esse caderno e por que eu coloquei essa proposta na sacola de vocês? A gente vai fazer alguns aquecimentos, calma, coisa simples, porque a gente vai fazer uma atividade muito gostosa logo em seguida, tá? Então, eu vou passar aqui alguns exercícios, coisas simples, eu vou fazendo e vou explicando. Eu queria que vocês explicassem no caderno, só para a gente aquecer a mão. Vamos voltar para a escrita um pouquinho, como a gente debateu lá embaixo. Então, pegue suas canetas. Ai, eu tô com caderno. dó. Não é para ter Eu ia falar, eu tô com dó no telefone. Esse caderno é o lugar para a gente errar.